Bolsonaro foi avisado por Michel Temer que Carluxo seria preso e ligou ali para Temer ir falar com o Moraes aos prantos, implorou para que o Moraes não prendesse o Carlos Bolsonaro, que ele daria um jeito no filho, que ele iria controlar o filho e tudo mais. Na época, como eu disse para vocês, eu cheguei a publicar esse artigo aqui na Pingback, que era uma plataforma que eu escrevi artigos também. E aqui tá, ó, Bolsonaro chora e implora para Carluxo não ser preso. Na época, quem trouxe isso à tona foi o hoje secretário da Secretaria de Comunicação, né, o ministro Paulo Pimenta, que traz o seguinte aqui, um dos primeiros no post que ele fez. Bolsonaro foi avisado por Temer que Carluxo seria preso depois do 7 de setembro. O machão, aos prantos, ligou para Alexandre de Moraes implorando, pedindo perdão e prometendo nunca mais ofender o STF e seus ministros. Quem assistiu o relato traz ali informação que foi uma cena patética e vergonhosa. Quem acompanhou o desenrolar das tratativas afirma que foi pior do que o meu relato. O desespero de Bolsonaro pedindo que Temer viesse às pressas para Brasília foi comovente e ainda será lembrado por muito tempo nos escaninhos do Palácio da Alvorada. Carluxo nunca mais foi visto. Como jornalista, eu garanto que a fonte é muito quente e confio. E diante das negativas que eles foram negar ali, né? Diante das negativas, tá ali, Bolsonaro pediu que Alexandre de Moraes recebesse o ministro da Justiça, Anderson Torres, como prova de boa-fé, o que foi aceito por Alexandre de Moraes. Torres embarcou em um avião da FAB e foi até a casa do ministro de São Paulo para reafirmar todos os compromissos em nome do acovardado Bolsonaro. Bolsonaro também se comprometeu com que Carluxo iria se comportar e parar com os ataques contra a corte. De lá para cá, não ouvimos mais um pio do 02. Bolsonaro então solicitou um encontro com Alexandre para reafirmar o compromisso, o que foi negado pelo ministro. A partir da postura adotada por Alexandre de Moraes, surge a nota escrita por Temer. O ministro ainda exigiu que cessassem os ataques ao STF e todos os integrantes da corte e ao sistema eleitoral brasileiro. O que aconteceu, visto a entrevista de Bolsonaro para a Veja. Diante da repercussão da informação que eu trouxe a respeito do patético pedido de desculpa de Bolsonaro a Alexandre de Moraes, trago mais alguns detalhes da ligação. Alexandre disse a Bolsonaro que ele deveria pedir desculpas à nação e ao STF, e não apenas a ele, em particular. Olha só, muita gente não lembra disso, tá? E tem outro ponto também que muita gente não lembra, que eu vou trazer aqui para vocês, é que o Bolsonaro realmente se calou por conta disso. No início de 2022, ele deu uma entrevista, né? Falou aqui na TV Brasil que ele ficou sabendo que iriam prender o Carlos Bolsonaro. Então não é informação tirada do nada, só para vocês ouvirem junto comigo. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender. O cerceamento da liberdade de expressão. E aí o que aconteceu, né? No caso dessa operação de hoje, Bolsonaro já ligou aos berros para o Valdemar da Costa Neto. Algumas informações já estão pipocando aí em alguns portais, pedindo para que ele tome alguma atitude, porque não se pode acontecer isso. Então vamos dar um ponto bem claro aqui nessa questão, tá? O Valdemar vai questionar o que em relação ao Carlos Bolsonaro? Primeiro, o Carlos Bolsonaro não é do PL, ele é do Republicanos, tá de saída do Republicanos para ir pro PL, inclusive vai assumir a presidência do partido, se não tiver preso, né? Lá no Rio de Janeiro, ainda esse ano. E ele não tem prerrogativa especial de função como vereador, ele não tem foro privilegiado. Então, se o Valdemar vier a público falar alguma coisa do Carlos Bolsonaro, vai ficar claro que o ex-presidente está com o rabinho entre as pernas e com medo. Porque pode ser preso o Flávio, inclusive o Flávio pode até se cagar em público, que ele não liga. Pode ser preso o Bananinha, que ele também não liga. Mas não pode ser preso o Carlos Bolsonaro, porque este é o filho que o próprio Julian Lemos trouxe há um tempo atrás, né? Que seria, em tese, o filho desequilibrado do Bolsonaro. Que, segundo o Julian Lemos, uma vez ele chegou na casa do Carluxo, o Carluxo estaria de colete à prova de bala, sem camisa e portando uma arma de fogo na mão. E aí ele dizia que o Bolsonaro ficava preocupado o tempo inteiro com o que o Carluxo poderia fazer consigo. Existia ali uma síndrome persecutória, né? Onde todo mundo estaria perseguindo ele e tudo mais. Na época daquela zoada toda que a gente viu, o Bolsonaro chegou a dizer ali que nunca seria preso, que era um absurdo dizer que ele seria preso, né? Alguém dizer
que ele seria preso, e tem um material publicado aqui pela Thaís Oyama, em novembro de 2022, naquela época do silêncio ali do Bolsonaro, que ela traz o seguinte: ó, medo de Carluxo ser preso é a principal razão da casmurrice de Bolsonaro. E aí segue agora um trecho aqui do que a gente está trazendo. Em abril de 2021, o STF considerou inconstitucional a brecha aberta pela Constituição do Rio e, com isso, Carlos Bolsonaro perdeu o direito de ser processado e julgado por tribunais superiores. Na hora em que descer, vão pegar ele, afirma Bolsonaro, segundo um aliado, referindo-se aos riscos que correrá seu filho se os inquéritos em que ele está envolvido forem transformados em processos e descerem para a primeira instância. Atualmente, o vereador é investigado no Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeitas de prática de rachadinha e pela Polícia Federal por acusação da participação das milícias digitais durante os períodos ali do período das eleições, com atos antidemocráticos. Esse segundo inquérito foi instaurado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cujo a ira Bolsonaro agora se esforça para não atrair para si, mantendo-se de boca fechada. Aquele período que o Bolsonaro ficou calado, né, que a gente vai lembrar depois da eleição. Vários bolsonaristas já vieram a público aqui para defender o Carlos Bolsonaro e dizer que é vingança contra ele. Aí eu vou dizer para vocês aqui, tá? Acontece uma operação da polícia na sua casa, se encontra aparelhos que você não deveria ter, ou que aliados seus não deveriam ter, ou que você tivesse tendo acesso de forma ilegal, que você declarou que devolveu, mas não devolveu, cometendo ali de acordo com o que a lei diz, crime de peculato. Mas a culpa é da polícia que está fazendo o trabalho dela. Sabe qual que é a principal diferença dessas operações para a Operação Lava Jato? Que diferente do que aconteceu na Operação Lava Jato, onde, de acordo com várias denúncias, seriam forjadas supostamente provas para se prender aqueles que eles queriam colocar na cadeia e soltar aqueles que eles não queriam que ficassem presos ou que nem fossem para a cadeia, é que neste caso as provas estão guardadas na casa de muitos desses indivíduos apontados como supostos criminosos pelas investigações.